Pessoal, bom dia a todos. Mais uma oportunidade de estudos, de reflexões. A gente agradece a Deus por esse momento tão oportuno em nossas vidas. A presença do Oceano, mais uma vez, né, Oceano? Já faz parte da família já. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. E com você a palavra. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Bom, muito bem. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui pela segunda vez. E nessa manhã especial, então, de algo que a gente tanto esperou, né? Essa chuva aí abençoada. Vem trazer, então, a chuva de bênçãos que é o nosso Evangelho, que é a nossa doutrina espírita. Eu gostaria mesmo de ficar aqui só ouvindo aqui o nosso irmão cantar aí, que eu vou te falar. Estava tão bom aqui, rapaz, ele cantando, que agora eu cheguei para estragar aqui, viu? Eu estou arrependido de ter levantado aqui. Eu devia falar, não, mas continua cantando aí, que tá maravilhoso demais. Então, nesse clima de descontração, a gente vai refletindo as lições do Evangelho. E eu trago hoje aquela famosa, clássica frase do Mestre, vai, não peques mais. E trago uma recordação, inclusive, a gente vai pegando um pouquinho de cada um dos aprendizados que a gente vai tendo ao longo da jornada, né? E me lembro muito de um livro do Carlos Bacelli, que o Dr. Inácio Ferreira relata que uma grande decepção ao retornar ao mundo espiritual se dá principalmente com os espíritas, com nós espíritas, pela sensação de fracasso, de dever não cumprido. Isso me trouxe um grande alerta. Quando eu li essa informação alguns anos atrás, eu fiquei pensando, meu Deus, nós espíritos temos bastante conhecimento, temos acesso a uma literatura tão vasta e chegar no mundo espiritual literalmente assim, em frangalhos ou com a sensação de derrotismo, de não ter feito nem metade do que a gente poderia ter feito, isso carece de um grande aprofundamento de nossa parte para descobrir o porquê. Eu fiquei pensando, mas por quê? O que está acontecendo? E o doutor Inácio explica. Grandes sentimentos de culpa, sensação de não fiz o que eu deveria ter feito, ou fiz muito daquilo que eu não deveria ter feito. Aí a gente parafraseia então o apóstolo Paulo, né? Tudo aquilo que eu quero fazer eu não faço, e tudo aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Olha que coisa curiosa. E aí, pegando então a literatura do nosso iluminado, abençoado Emmanuel, eu trago aqui algumas reflexões que eu gosto muito do Emmanuel, que ele se assemelha muito ao Cristo em relação a falar por parábolas. Eu gosto muito disso. Porque quando se fala por parábolas, estimula o nosso raciocínio. Não é aquela mensagem assim pronta, que também tem o seu valor, óbvio, mas quando é colocado para nós uma disponibilidade de um texto que tem múltiplas reflexões em torno dele, isso me alegra muito, porque faz com que a gente estimule o nosso raciocínio. E a mensagem de hoje, então, dentro dessa frase do Cristo, né, vai, não pegues mais, lá contido em João, capítulo 8, versículo 11, está no livro Pão Nosso, que o Chico Xavier psicografou pelo Emmanuel, lá no capítulo 50, que se chama Preserva a Ti Próprio. Olha o que o Emmanuel diz, ó. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. Aí eu li essa mensagem e pensei, bom, semente valiosa que não ajudas, não sou agricultor, não planto nada. Alguém aqui tem algum lote aí que planta semente, enfim, tem algum agricultor? Outro dia eu fui em Mendonça, tinha um cara que falou, eu planto milho, planto soja, mas aqui em Rio Preto não tem, né? Nós todos aqui não plantamos nada, né? O máximo que a gente planta é uma rosinha no jardim, uma coisa assim, né? Mas ele fala de semente, fala, o que ele sabe que ele quer dizer com a semente? Então significam aquilo que ainda necessita de germinar. São principalmente aqueles que estão sob a nossa orientação, sob o nosso comando. São as crianças que muitas vezes vêm em forma de sobrinho, filhos, netos, enfim. Muitas vezes são colocados no nosso caminho incumbências de pessoas, né, de irmãos nossos de jornada, que ainda imaturos se assemelham a sementes. E aqui o Emmanuel dá um grande destaque. Ó, semente valiosa que você não ajuda pode se perder. E muitas vezes nós nos deixamos de lado as crianças e guardamos assim, um grande cuidado com os nossos afazeres, com as nossas satisfações, com o nosso mundinho que vai se fechando, se limitando, e deixamos às vezes um filho de lado, deixamos um sobrinho, ou alguém que a gente sabe que está em fragilidade ainda, por conta de estar em formação. É alguém que ainda é uma semente, ainda não germinou, não saiu nem da casquinha
Porque a semente tem um período, né? Que quando colocada na terra, ela rompe a casca e eclode, né? Ela se transforma em então uma planta que começa a germinar. Então é uma atenção que tem que ser dada a todos que estão ao nosso redor, que a gente considera sementes. Então se você tem alguém aí perto de você, especialmente as criancinhas aí, de algum modo, imagina então a responsabilidade daquele que é um professor, né? Responsabilizado em educar uma criança ali no seu beabá, é uma grande responsabilidade. Mesmo não seja teu filho, mesmo que não seja nenhum parente teu consanguíneo, se ao teu redor tem alguma criança em fragilidade emocional, em fragilidade até material, por isso que é importante, e eu acho muito louvável o trabalho que as casas espíritas fazem, de ir em busca das crianças carentes dos bairros para poder dar a elas a evangelização infantil, principalmente, que eu acho que é algo muito relevante. Então, fica aqui uma dica, entrando nessa lição da primeira frase aqui, leve a sua criança para a evangelização. Aqui tem evangelização, Carlos? Tem? Evangelização infantil? Não tem? Sábado. Tem de sábado? Bem, assim, o pessoal que vem ajudar na marmita, Sim. aí as mães ajudam e as crianças ajudam a manipular os alimentos. Ótimo. Aí depois tem o evangelho. Ótimo, já é Por causa da evangelização. falta de espaço. Sim, né? estão Mas, evangelizando. futuramente, a gente pretende sim fazer como a gente fazia antes. Sim, estão evangelizando, estão trabalhando, né? As crianças precisam ter o exemplo do trabalho, de pôr a mão na massa, ouvir o nome de Jesus. Nós precisamos colocar no nosso ambiente doméstico imagem de Jesus, que muita gente é meio contra, achando que a gente está querendo copiar os católicos, e eu acho uma tremenda bobagem isso. Por que você não pode ter uma imagem de Jesus na tua casa? Ah lá, tem uma imagem ali atrás, estou vendo. Tem o nosso Chico ali, do Jesus com o Chico Xavier. A gente tem foto de parente em casa, não tem? Foto do cachorro, mas não pode ter uma foto de Jesus. Fica o pessoal com essa bobagem de, está parecendo católico, aí, com imagem. Minha casa tem um monte de imagem de Jesus lá. Os nossos filhos precisam saber quem é Jesus. Eles precisam saber quem que é esse homem que veio trazer essa mensagem. Portanto, voltando à frase aqui, a semente que eu não ajudo pode se perder. E se perder perder para as drogas, perder para a prostituição, para o crime, perder para a delinquência, sabe, para a preguiça, para a ociosidade, para a depressão, para o suicídio. Então é preciso dar atenção a isso, porque um dia, chegando no mundo espiritual, vai ser relatado dentro da nossa própria consciência, aqueles que ficaram sob a nossa tutela. E o Allan Kardec coloca muito claramente isso, que a maior missão que nós temos é educar os nossos filhos. E tem, eventualmente, alguém que não tem filhos, que não teve como ter, as circunstâncias da vida não deu certo, sempre tem alguma criança perto da gente. É o filho de um vizinho, é um sobrinho, é um neto, enfim. Bom, quem tem neto é porque já teve filho, né? Então não posso cometer esse erro aqui. Se você tem neto é porque você teve filho. Ou então, aquele netinho do coração que você considera, sabe? Mesmo que você não tenha tido filho, eu conheço gente que é tratado como vovô, tal. A pessoa é idosa, tem um casal de amigos meus que eles não têm mais os filhos, 2 filhos tiveram um acidente e faleceram. E aí eles têm um que eles consideram filho do coração, que teve filho, e os filhos dele tratam esse casal como vô, né? Como vó, é muito legal isso. Então assim, pegar todo mundo que a gente puder e absorver, sabe, na nossa vida. Eu acho que você não vai se arrepender. O arrependimento maior é assim, puxa, eu podia ter feito, eu tinha recursos, eu tinha capacidade intelectual, eu tinha até uma questão financeira, eu até tinha como ajudar de alguma forma, sei lá, como uma caixa de leite por mês, que seja, sei lá, qualquer coisa. E eu não fiz. E por isso que Jesus recomendou, vai e não peques mais, não chega no mundo espiritual, como a gente já chegou inúmeras vezes e arrependidos. E agora nós estamos aqui com oportunidades múltiplas. E não tem mais desculpa que a gente não sabia. Outra frase do Emmanuel, ele diz assim, a árvore tenra que não proteges, permanece exposta à destruição. A árvore é aquela que nos dá abrigo, né? Aí o abrigo eu considero assim, o nosso trabalho, a nossa casa, é o que nos dá o suporte, é o que nos dá a proteção, é o que nos dá a sombra. Então é preciso cuidar da nossa casa, mas não somente do ambiente material, quer dizer, consertar trinca, tirar vazamentos, fazer de vez em quando uma pintura, não é essa parte somente. É aquele cuidado nas questões da emoção que envolve o nosso lar. É preciso dar uma atenção e respeitar o nosso lar como um templo verdadeiro. E aqui ele faz a analogia de árvore, né?
Uma árvore tenra, ou seja, uma árvore suave que você não protege, permanece exposta à destruição. E uma destruição que a gente deixa acontecer. Eu gosto muito de uma frase do Chico que ele diz assim: casa limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Ou seja, precisamos sujar menos as nossas casas. E o que eu digo aqui é uma sujeira emocional, uma sujeira mental, psicológica, psíquica, espiritual. Precisamos cuidar dessa árvore que nos protege. Precisamos dar atenção a isso, porque muitas vezes nós tivemos aí encarnações aí extremamente limitadas, onde nem casa a gente tinha. Andávamos como andarilhos, ou numa miséria onde você não tinha residência fixa, tinha que viver cada dia na casa de um, na casa de outro. E hoje nós temos um conforto de ter uma casa, né? Mesmo que seja uma casinha alugada, uma casinha que está financiada lá, sabe lá quantos anos, não importa. O resto da vida, né? Pois é. Mas é a nossa casa, nós temos que cuidar disso. Nós não podemos deixar que entrem na nossa casa emoções destruidoras, não podemos deixar que entre eu até estendo um pouco aqui, músicas que incitam violência, que incitam ódio, que incitam sensualidade, ainda mais no ambiente onde tem crianças. Eu lembro muito no Navarro, contou para mim uma história, que um dia ele estava em casa assistindo um programa lá na TV Cultura, lá, um programa, acho que era um programa que tem muito na cultura, programa que mostra música clássica, né? Aí ele estava lá assistindo lá uma ópera e tal, ele estava lá de boa em casa, aí o Navarro contou para mim, acho que todo mundo conhece o Navarro aqui, né? Depois vocês podem confirmar, dia que ele vier aqui, o Alcender contou uma história, depois confirma com ele se é verdade ou não. Ele falou assim, eu tive lá uma necessidade, minha mulher me ligou, eu tive que sair urgente, vou pegar um neto dele, acho que na escola, uma coisa assim, e ele esqueceu a TV ligada. E saiu, trancou a casa, óbvio, saiu, foi buscar o neto e a casa ficou vazia com aquele programa passando música clássica. Aí trouxe o neto, passou um tempo, voltou para casa e tal. Aí quando passou uns 3 dias, ele foi no centro, aqui no nosso Chico Xavier, que é aqui pertinho, né? E ele recebeu lá, era uma reunião mediúnica, era um dia de trabalho mediúnico, e ele recebeu uma informação de um espírito que se manifestou dizendo o seguinte: olha, muito obrigado por você ter deixado a tua TV ligada aquele dia na sua casa. Aí ele pegou, parou e pensou, mas ele na hora deu um branco nele, falou, eu não lembrei do que ele estava falando. Então, você deixou lá um programa que estava passando música clássica. Então, aquilo nos fez bem, porque nós estávamos de algumas pessoas te acompanhando lá, e aquilo nos fez muito bem. E a reflexão que o Navarro fez para mim, acho que ele já deve ter falado isso em outros lugares também, ele falou assim, você imagine se eu estivesse assistindo, por exemplo, um filme pornográfico, ou algum filme de guerra, de terror, alguma coisa que incitasse violência. Quem será que estaria na minha casa? Então, nós temos que pensar nisso. A nossa casa é aquilo que a gente faz dela. Se quer ter uma casa harmoniosa, você tem que promover a harmonia na sua casa. Você tem até direito, às vezes, de discordar. Você não precisa viver igual uma barata morta, né, que não tem opinião. Mas discuta em alto nível. Discuta ideias, discuta de uma maneira respeitosa, não eleve o tom da sua voz. Não haja com violência quando você for emitir um ponto de vista. Não é necessário o volume alto para poder convencer o outro. É necessária a ideia, a opinião sensata, relevante, cristianizada. Nós precisamos amansar a nossa atitude para poder promover um lar com harmonia. Aqui nós estamos falando um ambiente espírita, totalmente controlado, né? Todo mundo fala baixinho, tem uma música harmônica, etc. Isso é altamente relevante e é isso que nós temos que fazer no nosso lar, para que ele não permaneça exposto à destruição de influências espirituais perniciosas, de entidades que têm um ímpeto ainda destrutivo, de desarmonia. De vez em quando alguém me manda recado pedindo ajuda, tá um caos minha casa, me ajuda com oração aí e tal. E a gente sempre orienta as pessoas, então, edifique o teu lar fazendo culto do evangelho no lar. Você faz o culto do evangelho? Não faço, não sei nem como é que faz. A gente vai lá e explica, às vezes compra o evangelho, dá para a pessoa de presente. Então é preciso mais evangelho, mais água fluidificada, mais bons programas, mais pipoquinha estourada num dia friozinho igual esse, cobertorzinho ali junto com quem você ama, um leitinho quente, um chocolate, então vai bem ainda, vai melhor ainda, né? Então assim, parece ser somente uma questão material, né? Chocolate, pipoca, está falando de matéria, falando de alimento, né? Mas é o afeto que envolve.
é a confraternização, é fazer um almocinho para os parentes em casa. Tem casa maravilhosa, suntuosa, que não recebe um parente, que não recebe, você não recebe ninguém. Construiu churrasqueira. Outro dia eu fiquei pasmo, fui na casa de um amigo, ele construiu uma casa no condomínio, ele falou assim, você acredita que essa churrasqueira aqui eu nunca usei ainda? Faz 2 anos que eu construí a casa. Eu falei, meu Deus, nós precisamos usar a matéria que Deus nos deu. Deus emprestou matéria para a gente. Usa isso para poder trazer as pessoas para perto de você. Convida as pessoas para fazer reuniões como essa na sua casa. Abra teu lar pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês que seja. Ó, gente, eu até dou uma sugestão de nome. Quem quiser criar aí, cria grupo no WhatsApp agora, viu, Fabiano? Confraria Espírita. Você bota a galera no grupo aí, chama para ir na tua casa, faz lá uma jantinha num sábado à noite ou num domingo à noite. Né? Na minha casa a gente faz, já fazer 10 anos já. Todo domingo à noite, das 8 às 9h30, a gente estuda o Evangelho. É uma bênção. Minha casa já começa a semana bombando, assim, de iluminação. A gente estudamos o Evangelho inteiro, depois estudamos o Livro dos Espíritos inteiro e agora a gente está mais da metade do Livro dos Médiuns. Então já estão quase 10 anos de estudo aí, ininterruptos. Só parou uma semana lá que teve a pandemia e tal, que a gente fez, depois a gente começou a fazer online. Mas então eu sugiro isso, edifique a sua casa. Transforme a sua casa num templo. Não espere para, assim, o centro é o centro, minha casa é minha casa. Não, transforme a tua casa num centro espírita. De acolhimento, de boas conversas, de bons papos. Terceira frase aqui do Emmanuel. A fonte que não amparas poderá secar-se. Fonte vem a ser aquilo que nos dá água, que nos dá alimento. A fonte, eu faço uma analogia aqui com o nosso trabalho, que é onde me traz a água que me alimenta materialmente, que dá sustento para minha família. Então eu preciso amparar a fonte que me tira a sede. Eu preciso colocar no meu cotidiano uma grande importância àquilo que me sustenta, literalmente. Então o meu trabalho é algo primordial. Eu preciso fazê-lo com grande responsabilidade, com grande gratidão. Eu preciso hipervalorizar as pessoas com quem eu convivo, porque lá muitos de nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa. Né? Então, às vezes, eu estou 8 horas por dia ao lado de um companheiro de jornada e com o meu filho, com a minha esposa, eu fico 3, 4 horas por dia. Olha a importância disso. E chegar no mundo espiritual com uma sensação de fracasso, de não ter mantido um bom relacionamento com os companheiros de jornada, não ter sido um bom empregado ou um bom empregador, que alguns de nós eventualmente somos donos de empresa, ou se somos empregados, então temos que respeitar a subalternidade, respeitar as hierarquias, agir com dignidade, com respeito com aqueles que nos comandam e, eventualmente, às vezes eu sou um comandado, mas também comando algum grupo pequeno de pessoas, ou tem alguém sob a minha tutela. Quer dizer, olha a nossa responsabilidade em transferir valores, em transferir conhecimento. Da mesma maneira que a gente gosta muito de receber essa transferência com respeito, quer dizer, quando alguém me ajuda, me ensina, me orienta, eu fico feliz, fico agradecido, eu tenho que fazer o mesmo pelas pessoas. É uma grande responsabilidade. O nosso trabalho, tem uma frase popular que diz: o trabalho edifica o homem, né? O trabalho enobrece o caráter, ele transforma as pessoas. Eu estou até aqui agora trazendo um relato particular aqui da minha filha de 16 anos, começou a trabalhar agora fazem 2 semanas, dá um orgulho danado para a gente. Ela estuda à tarde, começou a trabalhar de manhã com uma amiga nossa que tem uma empresa de fazer essas mídias de rede social, sabe? Vídeo para o Instagram, vídeo para o Facebook, essas coisas assim. Eles criam material para poder fazer propaganda, né, comercial de empresa e tal. E ela está lá, ela está adorando, ela vai de manhãzinha, fica até meio-dia. Então, quer dizer, isso aí modifica as nossas fibras, sabe? Espirituais. A responsabilidade, o aprendizado que você obtém lá. E ele não é apenas um aprendizado profissional, é um aprendizado que você leva para a vida. A disciplina de cumprir horário, etc. De cumprir as suas responsabilidades, com retidão, com carisma, com carinho, com respeito àquele que te dá o pão, que te oferece um trabalho, a oportunidade. Então, peguei muito firme nessa parte da fonte que eu não amparo, pode secar. E às vezes assim, eu não quero que aconteça com ninguém, como já aconteceu comigo muitos anos atrás, ainda bem. E a gente tem que perder aquela fonte, ficar sem ela. Como eu já fiquei uma vez, quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava numa firma de joias,
E era uma época muito instável o comércio. E fiquei quase 6 meses sem trabalho. Nossa, mas foi um desespero na minha vida. Eu vi literalmente a fonte secar, sabe? De não ter R$5 na época para pôr gasolina numa moto, porque eu até tinha moto, não tinha como andar, não tinha dinheiro. Então a fonte minha secou, mas foi um grande aprendizado para mim. Fez eu hipervalorizar depois. Cada centavinho que eu recebo, eu absorvo com gratidão e com responsabilidade, não gasta mais do que você ganha, enfim. São várias lições aí que a doutrina nos oferece para a gente valorizar mesmo aquilo que chega até nós. Outra questão aqui, ele fala assim, a água que não distribuis forma pântanos. Que água que a gente tem? Tem algum vendedor de água mineral aqui? Não tem, né? A água é todo o recurso que a gente tem disponível. Eu acredito que, eventualmente, pelo menos é o meu desejo, que aquilo que eu estou falando nesse momento é uma água que pode tirar a sede de alguém aqui. Se não está tirando, eu não posso calcular isso, mas pelo menos é o meu desejo de trazer um pouco de água para vocês aqui. A mesma água que eu bebo, da fonte divina, quero repassar aqui. Então nós estamos assim, incumbidos, colocado na nossa mão muitos recursos que a gente pode dizer que são águas. O recurso do conhecimento, o recurso da fraternidade, o recurso até material. Se algum de nós tem um pouquinho de abastança material, eu penso sempre que aquilo que nós recebemos não nos pertence, é algo que vem da mão de Deus, é apenas empréstimo para a gente ser testado em como nós distribuímos ou como nós não distribuímos, cultivando aí um egoísmo, cultivando uma prepotência de não, é meu, cada um corre atrás do seu, você está com problema aí, você se vira, e eu lutei muito, ralei muito para estar onde eu estou, então agora, quer dizer, poxa, você ralou muito, mas teve recursos, né? Você recebeu aí inteligência, saúde física para ter vigor, para acordar de manhã, para trabalhar, para estudar, para aprender. Será que isso não tem que ser reconhecido? Que é algo que vem além do nosso singelo esforço, vamos dizer assim? Então o culto, isso aqui é uma grande oportunidade de a gente não cultivarmos mais o egoísmo. O egoísmo em relação àquilo que a gente sabe que a gente pode distribuir ou não. Você pode guardar dentro de uma caixinha e se tornar um grande intelectual e um grande egoísta, um grande solitário, repleto de informações, repleto de conhecimento, mas que não sabe fazer a distribuição adequada. Então está aqui, ó, a água que não distribui forma pântano, vai represando. Represa em você, chega uma hora que não há mais terreno firme para você caminhar. Você criou um pântano onde você mesmo acaba patinando. Patinando no excesso de dinheiro que fica ali guardado no banco, eu não ajudo ninguém, eu estou percebendo que tem gente ao meu redor com dificuldades materiais, mas eu prefiro fazer de conta que não estou vendo. Ou então eu prefiro utilizar o meu tempo cultivando aí o meu bem-estar, porque, né, você sabe, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu tenho que cuidar, óbvio, você tem que cuidar de você, mas não tanto assim, né? Será que não dá para fazer uma visitinha de vez em quando para alguém que está doente? Ontem eu fui visitar um grande amigo que está doente com depressão há 2 semanas. Depressivo é assim, né? Ele tem fases, né? Ele fica, depois ele sai, parece que sarou, depois volta de novo. Então, numa dessas oscilações, eu estava conversando com ele, ele falou assim, rapaz, por que será que acontece isso com a gente? A gente trabalha tão honesto e vive tão assim, uma vida de trabalho mesmo, de dedicação à família e tal. Como é que uma depressão pega a gente, né? A gente estava filosofando em torno disso, e ele falou assim, num dado que me assustou, ele falou assim, rapaz, não acredito que você veio aqui me ver. Ninguém está nem aí comigo. Quando eu estou fazendo festa, quando eu estou por cima da crista da onda, cheio de gente dando tapinha nas costas e tal, e agora você é o primeiro amigo que veio aqui na minha casa. Não estou querendo aqui fazer propaganda minha, não, de forma alguma, mas é assim, é uma coisa que me assustou, sabe? Que é uma pessoa até conhecida aqui na cidade. Eu falei, nossa, não é possível, pensei comigo, né? Ninguém se importa com o outro, ninguém oferece um copinho d'água para o outro, sabe? Um copinho de água de amizade, de fraternidade, de preocupação que seja. Ou então, se você não dá para ir na casa, mandar uma mensagem, demonstrar consideração pela dor do outro. Ou então, pelo menos, às vezes saber, como esse amigo mesmo, eu não sabia que ele estava com depressão. Eu mandei um recado ocasional para ele, fulano, e aí, você está bem e tal? Ele, nossa, já mandou um recado respondendo com a voz assim, de quem está no fundo do poço.
rapaz, eu tô mal aqui, nossa, que bom ouvir tua voz e tal. Tava até aquele tom de voz mais, sabe, de quem tava na cama, assim, sabe, de cama mesmo, assim, de não levantar da cama. Então nós precisamos distribuir a nossa água, a nossa alegria, com respeito, com bom senso. Você não vai chegar nem um bobo alegre também no ambiente, está todo mundo triste, preocupado, né, angustiado. Mas o bom senso sempre prevalece. Distribuir mais essa nossa capacidade intelectual de servir. Nós que somos espíritos, temos um conhecimento do Evangelho relevante. Precisamos levar esperança, levar consolo. É a doutrina do Consolador prometido. Então cabe nos levar e distribuir essa água a muitos que têm sede, que necessitam, né, da nossa oportuna distribuição aí, adequada, sensata, equilibrada, sem forçar a barra, com respeito, com carinho, consideração às pessoas que estão precisando muito. O fruto não aproveitado apodrece. O fruto, então, é tudo aquilo que nos alimenta também, pegando aqui já até o exemplo da água, da fonte, né? O fruto seria o alimento. Precisamos distribuir o alimento. Hoje em dia até a gente vive numa cidade que tem pouca fome, né? Mas ainda existem famílias muito carentes. Existem famílias que eu conheço, por exemplo, moram aqui na Boa Vista, para você ter ideia. Na Boa Vista é um bairro até mediano, né? Você não imagina. Tem gente passando muitas dificuldades, morando em bairros que estão ao teu lado, às vezes é um vizinho seu. Tem gente por dificuldade econômica, por desemprego, por assim, desentendimentos familiares. É o marido que vai embora, abandona a mulher com filhos pequenos em casa. Então tem gente passando assim, não digo fome, mas passa muita dificuldade. Precisamos ter um olhar atento a isso. Porque está na nossa mão a oportunidade de ajudar a amenizar isso. Talvez não vai resolver o problema da pessoa. Talvez não seja a nossa incumbência resolver o problema de ninguém. Se a gente conseguir resolver o nosso, já vai estar muito bom, né? Mas se a gente conseguir ajudar a amenizar um pouco a dor que o outro passa, vamos estar fazendo um grande serviço para nós mesmos. É deitar com a cabeça no travesseiro e pensar assim, fiz o que eu podia. Que estava ao meu alcance, os recursos que Deus colocou nas minhas mãos, eu fiz boa utilização. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. Ou seja, tudo aquilo que eu posso semear, o terreno fértil que é colocado à minha disposição para que eu plante algo, se eu não plantar, se eu permanecer na inércia, o mato toma conta. Aí você não consegue nem entrar dentro mais. Aí começa a criar escorpião, é barato, é bicho, é rato, daqui a pouco começa a ter javali lá e por aí para fora. Então, fazendo de novo uma analogia, né? Eu acho que ninguém aqui está com nenhum terreno aí para plantar. Eu acho que não tem nenhum agricultor aqui de novo. Ninguém levantou a mão pelo menos no início, né? Então assim, o terreno é assim, é tudo que você pode fazer e você não faz. É um conhecimento que você pode adquirir através de um estudo novo. Alguém te chama, vamos fazer um estudo assim, não estou com tempo, sabe? Deixa meu terreno inquieto aqui, eu não quero plantar nada não quero semear nada. Então, às vezes a gente recebe convites para poder aumentar a nossa produtividade e a gente declina desses convites. A gente deixa de lado. Não, vamos fazer um curso para poder, por exemplo, aprender algum instrumento musical. Não dá tempo, não posso. Sabe como é que é, né? Eu tenho que ver os reels lá do Instagram e não me sobra muito tempo. Então eu tenho que ficar vendo as redes sociais e tal. Então a gente se restringe, a gente diminui a nossa capacidade de amplitude. A gente diminui o nosso alcance, a nossa produtividade. E aí chega uma hora que às vezes a gente está com uma certa idade, a gente quer aprender a fazer isso, ou quer colocar em prática, isso já não dá mais tempo. Nós não temos uma força, o nosso terreno diminui. O terrenão que você tinha de 100 mil metros quadrados vai diminuindo ano a ano. Chega no fim da vida, você está com um terreninho 10 por 10 lá só. Não dá mais tempo plantar. Então a gente vai reduzindo a nossa amplitude. Nós temos que aproveitar. Se você se sente assim, diante de um vasto terreno a ser cultivado, a ter ali algum tipo de processo de criação, não perca a chance. Se você for convidado, eu lembro muito daquele filme do Jim Carrey, lembra? Que ele falava não para tudo, né? Você lembra? Acho que é Sim Senhor, chama o filme. É um sarro, é um filme de comédia, muito engraçado, vale a pena ver. Aí ele entra numa convenção lá, tem um coach lá que fala, a partir de hoje você vai falar sim para tudo.
E ele assustou assim, então tá, mãe. Aí ele começou a falar sim para tudo. A vida dele se transformou, óbvio que é um filme de comédia, né? Mas é assim, é uma grande verdade. Se você assistiu aquele filme, não sei se alguém assistiu esse filme? Sim, Senhor? Quem não assistiu vale a pena. Chega em casa, pesquisa, deve ter até no YouTube de graça para ver lá. Sim, Senhor. Aí começa a fazer assim, vamos fazer um curso de mandarim? Ele, sim. Vai lá aprender chinês lá. Vamos andar de moto? Eu nunca andei de moto, mas sim, vamos andar de moto. Aprendeu a andar de moto. Você vai andando nem doido para a cidade lá. Então assim, a vida mudou. Você começa a conhecer novas pessoas. Você faz novas conexões. Você passa a descobrir que você tem elementos dentro de você germinados, assim, ou ocultos, que passam a eclodir. Você passa a descobrir que existe um jardim dentro de você, de oportunidades. Então não se restrinja. Não ache que você está velho, que você é incapaz. Não acredite na tese infeliz de que não dá mais tempo. Olha a idade que eu estou. Eu estou nos 40 do segundo tempo já. Você não sabe. Está na fila. Quem está sabendo aí que quando vai partir? Eu não sei, não faço ideia. Pode ser que seja hoje ainda. Pode ser que seja daqui 50 anos. Então, não posso perder tempo. Não posso deixar o meu terreno desprotegido, para não criar erva daninha. E aí, em outra oportunidade, semelhante aí, fazendo uma analogia à parábola dos talentos, nós recebemos muitos talentos, então não podemos desperdiçar. Não podemos enterrar, como fez aquele último servo, né? Depois foi tratado como infiel. Servo infiel, você enterrou o talento que eu te dei. Daqui, devolve aqui, vai ficar sem nada agora. Em outra oportunidade, voltaremos com menos recursos, já que a gente não aproveita aqueles que a gente tem hoje. Então, você tem recursos aí? Aproveite. Amplie. Faça o contrário. Ao invés de se limitar a esses que eu brinquei aqui, 100 mil metros quadrados, amplie para 200 mil metros quadrados o teu alcance. Amplie. Use o seu tempo. Não perca tempo. Use o seu conhecimento, a sua sabedoria. Você tem muitos recursos. Não espere um dia chegar no mundo espiritual para se arrepender de não ter cultivado boas sementes, cultivado boas plantas que dão bons frutos e assim por diante. Como é que está o nosso tempo aqui? 11h14? Até que horas vamos aqui, Carlos? Chega lenha. Chega além? Então, até umas 2 da tarde a gente termina. O pessoal aqui está acabando, acabou a bateria aqui do aparelho nosso aqui, brincadeira. Só você falar. Acabou? Não, tô brincando, Só tô você falar que brincando. depois tem um cafezinho, aí tá lindo. Ah, então tá bom. Não, tô brincando, gente. Vamos acabar aqui daqui a pouquinho. Eu não gosto de palestra muito demorada, que você não pode ser muito demorado, senão a pessoa fala, vai embora, careca, pelo amor de Deus. Pode ser muito rápido também, pensa assim, poxa, né? Pode consideração, né? Vim aqui, o cara falou 3 minutos aí e foi embora. Então tem que ter. É 11h30? Então tá, 11h15 ali, vamos lá. Da noite, papai. 11h30 da noite? Bicho, aí tem que ser o Divaldo, vou ter tanto conhecimento disso aí, eu não dou conta não. 12 horas falando sem parar, o Divaldo fala 24 horas. O professor Rodrigues também fala, viu? Olha, lá tem um conhecimento incrível, né, professor Rodrigues, nosso mestre. O amigo que não conservas foge do teu caminho. Quer dizer, é preciso cultivar as amizades. E às vezes a gente sufoca os nossos amigos com cobranças que nós não devemos fazer. A gente sufoca a pessoa com exigência de exclusividade, tem que ser só meu amigo. Tem que chamar só eu para a festa. Tem que ligar para mim. Quer dizer, a gente exige muito, a gente não percebe que a gente está cultivando um egoísmo. A gente trata o amigo como se ele fosse, às vezes, exatamente, um item que me pertence. Quer dizer, não pode ser assim. Nós temos que dar liberdade para os nossos amigos. Nós temos que ter respeito pela individualidade deles. Nós temos que entender que eles também, esses amigos, têm outros amigos que nós não conhecemos. Eles têm um círculo de amizade deles, lá do trabalho deles, ou de uma empresa que eles frequentam, ou de um clube que eles vão, que a gente não é sócio. Então, às vezes você vê lá um amigo, fez uma festinha no fim de semana, fala, olha, desgramado, não me chamou, hein? Porque ele chamou um outro grupo, um outro núcleo. Então não podemos sufocar ninguém. Nós temos que dar liberdade às pessoas de gostarem de nós ou não. É óbvio que dentro de um ambiente de reciprocidade, você vai acabar se afinizando mais com uns que com outros, mas você tem que dar o direito de algumas pessoas até não gostarem de você. Então você pega, por exemplo, eu vou em muitas casas espíritas, eu conheço muita gente, mas nem todo mundo me chama para ir lá e para, sabe? E eu sei que as pessoas não estão não gostando de mim, é que
é outra circunstância. Eu vou lá no Ailuz, eu pertenço ao Ailuz, vamos dizer assim, né? A gente tem amizade pessoal aqui, do Semeador, do Kardec, do Carbar Schutter, tudo quanto é lugar. Quer dizer, nem sempre eles vão me chamar para fazer algum evento que tenha lá. Isso não significa que eles não gostam de mim, significa que eles estão focados no grupo mais restrito deles lá. Então nós temos que estender isso para os nossos amigos, sabe? Para os nossos familiares, inclusive, até que abra um pouquinho o leque aqui, não só de amigos, mas de familiares também. Deixa as pessoas livres. É um teste bom de fazer, observe se você tem amigos com mais de 5 anos de amizade ininterrupta, assim. Se você tem, então é sinal que você está sendo um bom amigo. Porque tem gente que tem uma rotatividade de amigo muito grande, né? A pessoa só tem amigo que conheceu faz 1 ano. Daqui 1 ano já troca, que ele vai, não presta esse povo aí, já vai atrás de outros, e assim. Aí você descobre que a pessoa está sambando em vários núcleos aí, a cidade inteira aí, ó. Isso acontece muito com o espírito, hein, gente? A pessoa está cada dia num centro espírita diferente aí. Cuidado. Até ter respeito para as pessoas, porque senão a gente não para em lugar nenhum, porque o ambiente espírita é um ambiente de gente doente, tratando doente, não tem ninguém são. Então não podemos descartar assim as pessoas, sabe? Não podemos fazer com que elas queiram nos descartar. Nós temos que ter respeito por todos, para poder ter paz de espírito, consciência tranquila aí. A medicação que não respeitas, na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Medicação que não respeita a dosagem, eu considero medicação como os alimentos que a gente ingere. É o melhor medicamento que tem para curar qualquer enfermidade, é o alimento que você faz a escolha adequada. Qual ingerir, qual não ingerir, qual deixar de lado. Então é preciso respeitar as dosagens daquilo que nos alimenta. Não somente a mente, que é a parte emocional, mas também o alimento que nutre o corpo físico. É preciso selecionar isso. Aqui ele diverte, ó. Então, quando não é respeitada essa dosagem, não te beneficia o campo orgânico. Então, é preciso dar atenção a isso. Eu lembro muito de um amigo meu, falando da parte de exercício físico, eu sou fisioterapeuta e tal, a gente conversando sobre essa área. Ele falou assim, rapaz, eu tenho um medo um dia de ficar refém do meu corpo. Nossa, aquilo entrou na minha cabeça que nem um foguete, assim. Sabe? Me pegou muito isso. Você já imaginou você ficar refém do seu corpo? Você ficar limitado a tal ponto que você vai ter que depender de alguém te carregar, te limpar, te dar comida na boca? E ser com a consciência plena? E não somente com a consciência plena, mas com o conhecimento que se adquiriu ao longo, sei lá de quantos anos, 70, 80 anos. Então, selecione bem como você cuida do seu organismo, do seu cosmo biológico, porque ele vai te carregar aí pela tua existência inteira. Não vai dar para fazer um upgrade logo. Chegar lá perto dos 70 anos e falar, bom, agora eu vou, né? Vou ganhar um corpinho novo, vou deixar esse aqui, ganhar um novo e tocar dos 70 até lá o fim da existência, um corpo novo. Não vai ter isso. Vai ser o mesmo corpo que você tem hoje. Então tem que cuidar. Tem que cuidar com a atividade física, tomar bastante água. A gente vive num ambiente quase que uma torradeira, né? Um air fryer ambulante, Rio Preto. Então tem que tomar bastante água, alimentar bem, fazer atividade física. Obrigado por ter falado isso aí, Luciano, porque eu sou professor de educação física. Então, pronto aí, ó. E aí, eu sempre toco nesse assunto. Eu tenho certeza que as pessoas falam assim, lá vem de não falar isso, só porque ele é professor. Mas não é verdade. Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, é que é o culto ao corpo. Não é o culto ao corpo. Tem gente que cultua o corpo, obviamente. Sim. Mas eu falo assim, é o cultuar a saúde. Sim. É o envelhecer como? Sabe? O que adianta você viver até 90, sei lá, 100, mas os últimos 30, 20 anos da tua vida foi exatamente como você falou, o outro te limpando, te pondo comidinha na boca, você vai para lá, você não tem consciência do que você faz, às vezes até tem, mas você não está debilitado. Pois é. E sabe o que eu percebo? Eu acho que você na fisioterapia também percebe? A maioria das pessoas que estão debilitadas não é por patologias. Pois é, a pessoa não é doente, né? Não é doente. Ela apenas não fez bom uso do seu organismo. Pois é. Sabe, a pessoa perdeu densidade óssea, a pessoa perdeu massa muscular, sarcopenia, a pessoa tem queda recidivantes, se quebra, põe chapa, põe platinas, põe as coisas, vai para cadeira de roda, aí o advento da idade ajuda a
acelera mais ainda o processo de sarcopenia, de atrofiamento, Sim. de modo que para a pessoa readquirir aquilo, vixe. Fica muito mais difícil, né? E aí é até bom alguém falar também essas coisas. Sim, sim. Eu incluo, além da parte física, né, que o Carlos está recomendando aqui, da questão da motricidade, né, da musculação. Vamos pegar a parte também do sol, tomar mais sol. Sim. Eu vejo gente que é quase transparente. Eu vou atender gente que você vê que a pessoa, se olhar assim, você vê, não precisa nem estar vendo a veia da pessoa. Então, a pessoa não toma 5 minutos de sol por dia. E você, Ana? Ah, como não você toma quer, sol? você quer. Eu olho pra ela, todo dia eu falo sol. As pessoas colocaram na cabeça, é isso que é um negócio incrível, colocaram na cabeça da humanidade que o sol dá câncer, sabe? Mas colocaram de uma forma tão incisiva que a pessoa, assim, ela vai ali vai no mercado, Na padaria comprar pão ali já passa um monte de negócio nela lambuza inteira. e vai lá. Pois é. Gente, o que é isso? Ela fica hipersensibilizada, né? Pois é. Aí depois ela não tem proteção, né? Natural, né? Pois é, então a gente percebe que esse é um campo até vasto, dá para fazer uma palestra sobre esse assunto. Então a gente estende aqui a parte de atividade física, uma caminhada, musculação é muito importante, não para você ficar marombado, né? Mas para você ter rigidez muscular. Então não importa a idade, você pode estar com 80 anos e começar a fazer musculação amanhã, já se inscreve na academia aí, tá? Para poder cuidar das suas articulações, da sua musculatura, que é a massa magra que vai te dar a saúde aí no futuro. Aliás, fica até uma pesquisa feita recentemente, deixo aqui registrado, de quem você quer ter uma velhice saudável emocionalmente, mentalmente, você tem que ter musculatura nas pernas, você tem que ter pernas fortes, membros inferiores. Então, capricha aí numa bicicleta, uma caminhada, principalmente numa bicicleta onde você tem que fazer força, quer dizer, desenvolver musculatura. Agachamentos. Porque isso aí agachamento também. Agacha para pegar as coisas, não chama o netinho para pegar, não. Ela pega você mesmo. Para poder ter pernas fortes, para poder ter mente boa, porque tem associação. Mas até na própria Covid, já foi comprovado já que sobressaiu melhor aqueles que tinham o hábito de atividade tinha mais musculatura, física, sim. Isso aí já não é só nem no Covid, é em tudo, né? Todo mundo se recupera mais rapidamente de uma enfermidade, ou a dengue mesmo, que está pegando o pessoal forte aí, está se dando melhor quem tem mais musculatura, quem tem mais saúde, quem se alimenta melhor, quem obviamente, nem vou falar da questão de droga, bebida e cigarro, etc, que isso aí é escória, né? Então você, notadamente, assim, elimina da tua vida isso. E para finalizar, gente, o Emmanuel diz assim, ó: se não guardas a favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade, essa palavra, gente, fica guardada na cabeça, vontade, ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vá e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então a nossa invigilância é por conta da vontade. Allan Kardec perguntou aos espíritos o que nos falta para poder melhorar muito a nossa qualidade de vida espiritual. E ele falou assim, uma pequena vontade. Falta-lhes um pequeno esforço em mudar hábitos que a gente quer combater, quer diminuir na nossa vida, mas nós não fazemos esforços mínimos. E aqui o Emmanuel traz um alerta poderoso, dizendo assim, que às vezes os benfeitores vão vir tentar fazer milagres em você, porque você não tem merecimento para poder mudar a tua vida. É preciso construir o merecimento, construir os elementos que vão nos dar suporte, para ter uma vida mais tranquila, uma vida emocionalmente mais equilibrada, uma saúde do corpo físico mais relevante, você poder ficar em pé sem sentir dores no seu corpo, você poder caminhar sem sentir dores, você poder andar por aí com a consciência que você faz o que você pode, por todas as pessoas, sem distinção, não ajudar somente aqueles com algum tipo de interesse, ou que vão nos trazer algum tipo de benefício, ou que vão nos dar algum tipo de publicidade. Isso vai fazer com que a gente tenha saúde espiritual, saúde na nossa consciência. E essa saúde eu desejo para todos vocês,
agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntos e falar um pouco do nosso Evangelho e se embrenhe mais nesse mar que não é revolto. É um mar, a doutrina, que cada vez que você mergulha nele, você aprende a nadar com mais firmeza, com menos riscos de você se afogar. Mesmo em mar revolto, quando começar a ter tormenta e onda grande, você vai se sobressair numa boa. Não deixe de mergulhar nesse mar maravilhoso, que é o cristianismo, que é a doutrina espírita. E, como disse o Navarro, eu gosto muito da finalização dele, né? Sempre com Jesus e nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos. Vocês tenham uma ótima semana pela frente e que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Obrigado.